Uma pergunta muito comum que eu tenho certeza que você já ouviu alguma vez na sua vida foi: quem você quer ser quando crescer? E dentro da igreja essa pergunta ela se manifesta de outras formas. A pergunta normalmente é: qual é o seu chamado, né? O que você foi chamado para fazer? Muitas vezes isso pode acabar gerando uma crise no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida com Deus, porque a gente não sabe qual é o nosso chamado, a gente não sabe como descobrir. Acaba sendo assim uma pergunta muito importante, mas eu não faço ideia de como descobrir a resposta. Então assim, qual que é o seu chamado? Queria conversar aqui com você nesse vídeo de forma bem simples, bem prática e bem rápida. Eu tenho certeza que no final, não vou revelar o seu chamado porque não é assim que funciona, mas eu vou te dar os passos práticos para que você possa descobrir e para que você possa tirar essa dúvida da sua cabeça. Você conhece a história de Davi, né? Davi e Golias, Davi que foi rei. Davi era um cara com várias histórias, mas eu acho muito interessante 1 Samuel 17, onde Davi já tinha sido ungido, porém ele ainda era um pastor de ovelhas. O povo estava em guerra, estava lutando contra os filisteus, porém Davi estava no campo cuidando de ovelhas. Os irmãos dele foram para a guerra, mas ele ficou no campo cuidando das ovelhas porque o pai dele pediu. Enquanto Davi estava cuidando das ovelhas, a Bíblia conta que Golias ele ficava dias ameaçando o povo de Deus. Ele acordava de manhã: e aí, ninguém vai me enfrentar, vocês são os medrosos, os fracotes, tal, amanhã eu volto. Aí ele voltava e tal, e ninguém ia. Até que um dia o pai de Davi fala assim, eles não sabiam o que estava acontecendo lá na guerra, mas o pai de Davi fala assim: Davi, preparei um pouco de comida, leva para os seus irmãos. E aí Davi pega aquela marmita de comida, deixa as ovelhas ali e ele vai para a guerra para levar a comida para os irmãos. Quando ele chega na guerra, ele vê Golias, ele vê o povo de Deus com medo, ele vê aquela situação e tal, ele fala: cara, vou tacar uma pedra na cabeça desse gigante. E aí o resto é história, o resto você já sabe. É interessante porque talvez você olhe para essa história e você pense assim: o chamado de Davi era matar Golias. O chamado de Davi era ser um matador de gigantes. Ok, pode ser uma interpretação, mas Davi só matou Golias porque ele foi servir os seus irmãos. Davi não era para estar na guerra porque ele não era um guerreiro, ele era um pastor de ovelhas. Ele só foi para aquele ambiente porque o pai dele falou: Davi, vai servir seus irmãos. E enquanto ele servia, ele viu o gigante, e o gigante foi aquilo que acelerou o processo dele para que ele pudesse ver o chamado. Então tem muito essa parada assim: olha, eu quero descobrir o meu chamado, eu tô esperando em Deus, eu tô orando para Deus me revelar e tal, mas esperar em Deus não tem a ver com você ficar sentado no sofá, assim, esperando. Esperar em Deus é uma espera ativa. Você espera servindo, você espera contribuindo, você espera participando. Então Davi, ele estava esperando, ele tinha sido ungido, ele estava esperando o tempo para ser rei, mas ele não estava esperando parado no campo escondido, ele estava esperando, e enquanto ele esperava, ele agia, ele trabalhava, toda oportunidade que ele tinha, ele aproveitava. Então esperar tem a ver com movimento. Eu sei que isso é meio contraditório para nós, para a nossa realidade, para o nosso mundo, mas esperar em Deus tem a ver com não ficar parado, com aproveitar as oportunidades que você tem. Esperar em Deus tem a ver com ser sábio e agarrar as oportunidades. Então Davi estava esperando, o pai dele falou assim: olha, leva essa comida para seus irmãos. Ele falou: eu vou servir meus irmãos. Como que a gente descobre o nosso chamado? Como que a gente chega no gigante que a gente precisa matar? Quando a gente vai servir as pessoas, quando a gente serve os nossos irmãos. É nesse ambiente de serviço que nós nos encontramos com o nosso destino. Deus se tornou homem porque Deus não poderia servir, mas Jesus poderia. Então Jesus, que é Deus como homem, ele veio para nos ensinar a servir, não para ensinar a ser rei. Nós temos que aprender a ser servos, servir as pessoas. É assim que a gente vai descobrir o nosso chamado. Eu lembro quando eu era adolescente, gente, que assim, eu não sabia qual era o meu chamado, mas em vez de ficar tipo, ai, Deus me revela e tal, gente, eu fazia tudo. Eu servia no multimídia, eu servia no louvor, eu servia no teatro, eu servia no evangelismo, eu servia na dança, eu servia nas crianças, eu fazia tudo. Por quê? Porque uma hora, no meio desse fazer um monte de coisa, eu vou descobrir o que Deus chamou para fazer. E aí eu vou por eliminação. Pô, eu sou bom nisso aqui, eu acho que eu gosto muito disso, então eu vou sair desse outro ministério aqui. Mas não, enquanto eu não sei o que eu faço, eu vou servir nesse ministério aqui. Então eu não tô aqui falando para você servir em tudo e não assistir culto, não é pra você se tornar um workaholic de igreja, não é isso que eu tô falando. Mas tô falando que você precisa aproveitar as oportunidades. Jesus, ele, quando ele chamou os discípulos, ele não chamou ninguém que estava parado, ele chamou quem estava trabalhando, chamou quem estava ocupado, ele chamou quem estava fazendo alguma coisa. Então assim, faça alguma coisa, sirva as pessoas, sirva a sua igreja, se envolva, se movimente. Então assim, não sei qual é o meu chamado e tal. Cara, lógico que você não faz nada, não serve nada, não ajuda ninguém. O seu chamado tem mais a ver com servir pessoas do que com você. Deus me chamou para ser pastor, mas não é por sua causa, é porque ele quer usar você para cuidar de pessoas. Deus me chamou para ser missionário, então não é porque Deus quer que você viaje muito, é porque ele quer usar você para que o nome dele seja glorificado em outras nações, através da vida de outras pessoas também. Então o seu chamado não tem a ver com você. Então para descobrir o seu chamado, você precisa parar de olhar para você e começar a olhar para o seu próximo, a servir as pessoas. Se antes de tudo o seu chamado é um chamado para servir pessoas, como que você faz para encontrar o seu chamado? Servindo pessoas. Eu queria deixar
deixar esse pensamento aqui com você. Como é que eu faço para descobrir o meu chamado? Sirva, se envolva na sua igreja, até aquele ministério que você acha que não tem nada a ver com você, faz um teste, serve lá uma vez, quem sabe? Não tem um gigante ali que vai revelar para você quem você nasceu para ser. Quem sabe? Não tem uma dificuldade, não tem alguma situação que vai te colocar de frente com o seu destino. Só tem um jeito de saber, servindo, se envolvendo. Davi estava confortável cuidando das ovelhas, mas quando ele decidiu servir os irmãos, era uma longa viagem. Ele saiu da zona de conforto, mas porque ele tinha que servir as pessoas, ele foi. E ele naquele ambiente, ele se encontrou com o seu destino. Talvez o que Deus está esperando de você não é que você ore mais uma vez pedindo para ele revelar o seu chamado. Talvez o que Deus está esperando de você é que você se posicione, sirva, saia da sua zona de conforto e se envolva no que ele está fazendo. Aí, talvez, você vai encontrar o seu destino, você vai descobrir o seu chamado. Deus abençoe você, até o próximo vídeo, é nóis.